Um dos assuntos mais interessantes para a gente começar a entender um pouco sobre o final do período colonial é a gente abordar o tema do ouro. Só que essa aula de hoje ela vai abordar de maneira diferente, de maneira ao contrário, mas espera aí que daqui a 5 segundos tu vai ver o que é isso aqui. Fala meu amigo, fala minha amiga, tô de volta, professor Felipe Fazoli na área, planos de história no ar com as consequências da exploração do ouro no Brasil. Claro, eu tô falando aqui de um recorte geográfico e temporal específico, tô falando do século XVIII, tô falando de Minas Gerais, porque apesar desse ter sido realmente o período onde encontraram ouro de verdade, sim, muita quantidade, antes já tivemos experiências curtas, rápidas e, como dizem, lindamente efêmeras, como Curitiba, por exemplo, que teve também mina de ouro descoberta, mas nada perto de Minas Gerais. Por isso que é importante a gente entender o como que descobrir o ouro em Minas Gerais para a colonização portuguesa foi fundamental e como que essa descoberta reformulou ou então até mesmo transformou algumas características coloniais brasileiras. Então, esses 4 pontos elencados aqui vêm do livro de Gilberto Cotrim. Esse livro ele é uma das bases para as provas militares que tu pode ser um dos grandes candidatos. Então se liga só, 4 pontos. O primeiro deles fala sobre o desenvolvimento artístico. Sim, tu que estuda literatura e até mesmo na história sobre o Barroco, você sabe que o período do século XVIII em Minas Gerais foi de grande fomentação das artes, muito fruto da riqueza e da opulência que o ouro e o diamante vai trazendo para Minas Gerais no século XVIII. Tanto que no movimento literário a gente tem o arcadismo. Tanto que 2 representantes desse movimento, o Cláudio Manuel da Costa e o Tomás Antônio Gonzaga, também participaram da tal conjuração mineira, que não é assunto dessa aula, mas tu já ouviu falar. Olha só como é que a história e a literatura podem conversar de uma maneira bem interessante. Além do arcadismo, dentro das artes plásticas, a gente tem o famoso aleijadinho. O aleijadinho ele foi o principal expoente dessa arte barroca em Minas Gerais, muito dentro das igrejas. Aqui a gente está vendo, pelo menos algumas igrejas que representa esse desenvolvimento artístico no estado de Minas Gerais, na antiga província de Minas Gerais, que é o nome correto para o século XVIII. Uma outra parte, que é uma consequência fundamental, é a gente entender quais são as consequências demográficas e territoriais para o Brasil. Tu sabe, tá careca de lembrar que desde que os portugueses chegaram ao Brasil e começaram a estabelecer um estado colonial aqui, começa a disputa com a Espanha, tanto que vem o tal do Tratado de Tordesilhas, antes mesmo de estabelecer qualquer estado colonial aqui. Em 1494, o Tratado de Tordesilhas divide o lado português e o lado espanhol da América. Só que os séculos foram se passando e claro que essa linha nunca foi respeitada, especialmente pelo lado português. E quando Minas Gerais é descoberta como grande centro de ouro e também de diamante, o fluxo populacional para aquela região é gigante, aumentando a população da região e parte dessa população que foi para Minas Gerais veio do estrangeiro, aumentando assim a população da colônia como um todo, Brasil. E essa grande quantidade de pessoas vai acabar gerando, consequentemente, expansão para regiões mais interioranas. Você já deve ter ouvido falar da Guerra dos Emboabas. Guerra dos Emboabas teve como uma das consequências a expansão dos paulistas em direção a regiões de Goiás e do Mato Grosso, onde também foram descobertas minas. Região de Goiás e Mato Grosso não era habitada por aqueles ditos civilizados, claro, era habitada por milhares de povos indígenas. Então a gente tem a expansão territorial e a populacional dentro desse contexto, que leva também uma pitada a mais. A população de pessoas escravizadas também vai crescer muito, e isso reflete no aumento da população. E a descoberta do ouro vai fazer uma grande virada administrativa no Brasil, que reflete também a transformação das características econômicas. Tu sabe que quando os portugueses chegaram aqui, nada encontraram de ouro e prata. Encontraram o quê? Pau-brasil. Começaram a extrair pau-brasil. Depois de algumas décadas, para manter a posse desse território, são plantadas as canas-de-açúcar. A cana-de-açúcar para produzir açúcar, vender para a Europa e ficar muito rico. Isso bombou até os holandeses saírem daqui. Daí em diante, a gente
eu digo a economia portuguesa no Brasil, entra em declínio. E quando a descoberta do ouro vem, a opulência econômica que era do Nordeste agora vem para o Sudeste. Então, por causa dessa virada econômica, do eixo econômico, da queda da produção açucareira e o surgimento da produção aurífera, nome bonito, a gente tem a mudança da capital. De onde para quem? De Salvador, para tu que não sabe, Salvador para Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro ficou até século XX, quando vem a construção de Brasília, lá na época do tal do JK, tá? Se liga que tem uma última parte. As revoltas coloniais, elas foram fundamentais para a gente compreender esse processo histórico que, inclusive, vai levar à própria independência, à crise do sistema colonial, que a aula que mais bomba do plano de história, crise do sistema colonial. Vai lá assistir só para quando acabar essa aula. Dentro dessas revoltas, a gente tem uma grande conspiração que não chegou a ser uma revolta, tentou ser um movimento independentista, que os nossos representantes do acardismo participaram, que foi a Conjuração Mineira. Só que a Guerra dos Emboabas, lá para 1710, que eu já citei, também entra nesse conceito e não foi muito bem uma revolta colonial, mas foi um conflito dentro desse território que vai gerar necessidade de intervenção portuguesa. E a gente tem também a famosa Revolta do Filipe dos Santos, ou então a Revolta de Vila Rica, que foi aquela reação dos mineradores contra o estabelecimento das casas de fundição para melhorar o esquema de cobrança de imposto que a galera estava fazendo os contrabandos. Se ligou? 4 características. Essas 4 características dá para abordar outros subtópicos. Acaba essa aula, assiste outras aulas aqui no Plano de História, vai estudar, vai atrás de resolver os teus problemas, caso o teu problema seja esse aqui. Eu já dei minha ajuda, um beijo para vocês, não esquece da curtida, não esquece do like, valeu!